Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor seja com você e com a sua família. Graças a Deus. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. E terça-feira, às 19h30, o primeiro jejum da Grande Vitória. Eu também vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, abrindo esse jejum. Vamos passar a madrugada orando, clamando. E vamos fechar das 7 às 8 da manhã de quarta-feira. Olha o que diz aqui em Lucas, no 11, no versículo 46. Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar. E vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Aqui, em Mateus 23, diz assim, no 24, guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Eu falava esses dias que o que é espiritual só se resolve de forma espiritual. E todas as vezes que se fala de religião, soa como algo espiritual, mas não é. Jesus estava falando para pessoas que aparentemente eram espirituais, peritos na lei, mestres da lei, sentados na cadeira de Moisés, vestidos de forma a parecer, a vender a imagem de que eram santos e espirituais, muito espirituais. E se você ler logo no início de Mateus 23, aliás, leia o capítulo inteiro, você vai ver Jesus dizendo, olha, vocês podem até, aos discípulos, fazer o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Está aqui. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Jesus disse, vocês sobrecarregam o povo com regras, com fardos que eles não podem carregar. E vocês mesmos não levantam um dedo nem para ajudá-los, e vocês não fazem o que vocês mandam eles fazerem. Vocês se prendem a coisinhas. Quer dizer, coam um mosquito, mas estão engolindo um camelo. E assim tem sido a vida de muita gente. Na sexta-feira eu ainda falava da mulher com fluxo de sangue, com hemorragia. 12 anos. Ficou pobre. De tanto lutar com médicos para ser curada, não foi. Se ela não tivesse procurado o Senhor, e não morresse logo, ia ficar mais não sei nem quantos anos. Porque o problema dela era espiritual. O Jairo era um dirigente da sinagoga. Ele dirigia a igreja. Mas a filha dele estava morrendo, por fim morreu, mas só foi ressuscitada com Jesus, quando ele buscou o Senhor. Ele
foi estimulado, motivado a crer, a praticar a fé. Mas ele era um religioso. Mas ele não pode fazer nada pela filha. Eu li ontem daquela mulher dentro da sinagoga, há 18 anos encurvada, que Jesus disse para o dirigente da sinagoga, que ficou bravo, porque a mulher tinha sido curada. Ele ficou bravo. Tem 6 dias na semana. Por que vocês não vêm num desses dias para serem curados? Tem que vir no sábado. Eu ainda dizia, encurvada 18 anos pode, mas ser curada no sábado não pode. Não pode. Ela encurvada lá 18 anos não teve problema nenhum. Mas quando Jesus a curou, e Jesus disse o quê? Ô hipócritas! Vocês não soltam o jumento e o boi para ir beber água e comer não no sábado? Se o boi e o jumento de vocês podem comer, essa mulher que Satanás estava mantendo presa há 18 longos anos, não pode ser livre? Então, todas essas pessoas e muitas outras só tiveram suas vidas mudadas e transformadas quando tiveram um encontro com Jesus. Quando praticaram uma fé viva. Não a religião. Não. Só quando praticaram a fé viva. Então, o que Jesus falou para eles? Primeiro falou para os discípulos. Vocês podem ouvir o que eles estão falando. Porque o que eles falam tem sentido, mas o que eles fazem não. Porque eles falam uma coisa, mas eles fazem outra. O que Jesus falou para eles? Vocês colocam fardos no povo que eles não podem carregar. E vocês mesmos não cumprem e não levantam um dedo para ajudar. Então, está cheio de gente que está carregando um fardo, o fardo da religião, das regras, que não aguenta mais. É só não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode mais isso aqui, nem isso aqui. E tem que fazer isso aqui, tem que fazer aquilo ali, e tem que fazer aquilo. Só regras. Só sistema humano. Mas doente pode ficar, na miséria pode ficar, com a vida destruída pode ficar, não tem problema. Só não pode descumprir com as regras. Isso não pode. Isso não pode. E tem gente que não aguenta mais. O próprio Senhor Jesus falou, vocês colocam fardos sobre o povo que eles não podem carregar. Porque tem gente que hoje não aguenta mais. Servir a Deus é um fardo. Porque, na verdade, não servem a Deus. Acha que está servindo a Deus, mas está servindo a religião, as doutrinas de homens, as regras humanas. Tem gente que diz, eu não aguento mais, é muita coisa, não dou conta mais. Mas não é que não dá conta de servir a Deus, porque servir a Deus é maravilhoso. Servir a Deus é maravilhoso. O problema é servir a religião. Porque a religião é que mata, é que escraviza, é que acorrenta a vida da pessoa. O problema é servir a religião. Esse é o problema. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, mas, espera aí. A mulher, há 18 anos encurvada dentro da sinagoga, o dirigente não viu o problema. Mas quando ela foi curada daquele espírito de enfermidade, daquela escravidão que Jesus disse que Satanás a mantinha presa, ele viu um problema, ele levantou. Ora essa! Por que vocês não vêm aqui para serem curados de domingo a sexta-feira? Por
Por que tem que ser no sábado? Era para ele estar feliz com a cura da mulher. Ele estava incomodado porque ela tinha sido curada no sábado. Tem gente que não quer saber se o outro está bem, se ele está feliz, se ele não está. Só quer saber o seguinte: está cumprindo com as regras? Está cumprindo com as regras, meu amigo? É regra aí, meu amigo. É regra. Regra, tem que cumprir com a regra. Coam um mosquito, mas engole camelo. É isso que a religião faz com as pessoas. Leva elas a coar mosquito, mas a engolir camelo. Tem gente que só vive preocupada com coisinha, com ladainha, com nhenzinho. Nhenzinho? Tá entendendo? Tá entendendo? Então, Jesus falou e falou mesmo com esse pessoal aqui, ó, que só pesava a vida do povo. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você quiser aceitar o fardo da religião, isso é uma escolha tua, mas não tem que aceitar. Não tem. Você vê que é exatamente isso. Coa um mosquito, mas engole um camelo. Mentir, agir com falsidade, explorar os outros. Isso não tem problema. Isso não tem problema. De jeito nenhum. Entendeu? Não tem problema. Pode. Mas muitos vão lá e se pegam nas coisas e aprisionam as pessoas com ideias religiosas. E muitas mentes hoje estão completamente bloqueadas. E pensam que não podem viver o melhor de Deus, que não podem ir além. Muitas pessoas não aguentam mais a doença, mas aceitam porque creem que aquilo foi colocado por Deus. Tem gente que passou a vida sem conseguir ter dignidade. Tem gente que até hoje, quantas vezes eu encontro pessoas que estão caducando dentro de religião, vivendo religião. Eu ouvi uma senhora falar para mim que quase com 40 anos, ela nunca tinha ido numa loja para comprar um sapato. Todos os pares de sapato foram ganhados, doados. Por quê? Porque nunca sobrou dinheiro para entrar numa loja e ir lá escolher. O número dela é 37, parece. Ela já calçou, diz ela, 36, 38 até 39. Entendeu? Sabe por quê? Sabe o que ela falou para mim? Sabe o que ela falou para mim? Isso é triste falar. Isso é triste. Mas eu vou repetir a frase dela. Sabe por quê, bispa? Porque pé de pobre não tem número. E, bispa, eu nasci dentro de uma religião. Eu nasci dentro de uma religião. E eu nunca consegui entrar numa loja para comprar um sapato. E eu já calcei 36, 37, 38. Mas nunca comprei algo do meu gosto. Porque o dinheiro é para comer e mal. E eu nasci dentro de uma religião. E sabe o que colocaram na minha cabeça? Sabe o que eu criei a minha vida inteira? Que era a vontade de Deus. Que era a vontade de Deus, sabe por quê? Porque pregaram para mim que o mendigo Lázaro foi pro céu. E o rico pro inferno. Então que eu tinha que aceitar. Mas vamos lá. E um dia ela ouviu uma pregação que eu estava fazendo no programa. Que o mendigo Lázaro desejava comer. O único desejo da vida dele era comer das migalhas que caía da mesa do rico. A Bíblia não diz que o desejo do mendigo Lázaro era de vencer.
de prosperar. Os cães lambiam as feridas dele. Sabe por que lambia as feridas? Porque ele era doente. Ele creu em Deus, mas ele tinha uma fé acomodada. Ele aceitava todas as desgraças que o diabo queria dar. E lançava. Foi a fé dele. Seja feito conforme a tua fé. Mas para onde é que ele foi? Ele foi para onde estava Abraão. E que eu bem me lembro, e quero refrescar a memória de quem já esqueceu, que Abraão foi o pai da fé. E a Bíblia não diz que Abraão foi doente. A Bíblia não diz que Abraão viveu na miséria, ao contrário, a Bíblia diz que ele era tão rico, tão rico, tão rico, que houve uma época que a terra não comportava ele e o Ló junto na mesma região de bens que tinham, de gado, rebanho. Abraão foi rico. A Bíblia diz que ele tinha saúde, foi um homem rico e viveu esplêndida e regaladamente. E ele foi salvo. Ele não foi parar no inferno. Ele não foi parar no inferno. Compreendeu? Então, a mulher com hemorragia ficou 12 anos, mas só foi curada quando teve um encontro com Jesus. A filha do dirigente da sinagoga chegou a morrer. Porque o que ele praticava não era fé viva. Mas quando ele praticou, ela voltou à vida. A mulher encurvada há 18 anos, estava há 18 anos ali na sinagoga. E Jesus falou que ela estava encurvada. Porque o diabo, Satanás, a mantinha presa. Então você vê que se religião libertasse as pessoas, não era para ela estar escrava, acorrentada por uma doença pelo diabo. Então, talvez você está aí vivendo uma escravidão com um fardo que a religião lhe impôs. Você não tem que carregar isso. Talvez hoje te ensinam a viver coando um mosquito. Só se preocupa com coisinha. Mas vive engolindo camelo. É uma miséria. É uma doença. É uma destruição. Uma derrota. São camelos de camelos. Atravessados. Você engole. Mas se preocupe em coar o mosquitinho. Porque a religião só ensina as pessoas a coar mosquito. Mas a engolir camelos. A aceitar coisas que só destroem. Mas se aprisionarem e se preocuparem com coisas insignificantes. Você pode ser liberto. Não tem que viver assim. Entendeu? Em Jesus, o fardo é leve, não é pesado assim, não. A religião é que pesa. O fardo no Senhor é leve. Chega de escravidão. Paulo diz em Gálatas, não voltem a ser escravos. A religião escraviza, Jesus liberta. Você pode ter uma vida abençoada em todos os aspectos. Você pode. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos. Seu Vinícius, o que vocês obtiveram pela fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Dentro do Ministério Mudança de Vida, nós tivemos muitas vitórias. Começando pelo lado espiritual, onde nós tivemos mudança de vida, de entendimento pela palavra do Senhor. E também as vitórias que o Senhor tem trazido para a nossa vida, onde conseguimos obter o nosso apartamento, conseguimos obter a nossa mudança de entendimento para praticar a fé viva que a gente aprende aqui no Ministério Mudança de Vida. Houve um progresso no trabalho? Exatamente, um progresso no trabalho, algo que antes eu pessoalmente não tinha, trabalhando, a gente se esforçando, mas a gente não colhia resultados. E através de praticando a fé, essas coisas começaram a acontecer na nossa vida. Não é de um dia para o outro. Nós estamos aqui praticando a fé viva para obter esses resultados. E com esses resultados que nós temos aqui no Ministério, isso foi acontecendo e é muito bom na nossa vida mesmo. Recente, a senhora também foi curada de uma situação que foi diagnosticada?
Sim. Há um mês atrás eu fui numa consulta médica e foi diagnosticado um nódulo na mama e eu fiz os exames, deu categoria 4. Só que aí eu me entreguei mais perante a presença de Deus, pratiquei mesmo a palavra. Mudei o que tinha que ser mudado, porque não adianta a gente estar dentro da igreja e não mudar dentro, tem que mudar aqui dentro para depois mudar as coisas aqui fora. E na sexta-feira eu fiz um exame na semana passada e na sexta-feira eu peguei o resultado e da categoria 4 caiu para a categoria 1 normal. A senhora me dizia que dessa categoria 4 é de 1 a 6. Isso, a categoria de 1 a 6. Ou seja, constatado a cura. Constatado a cura. Ausência de malignidade, não tem nada. Isso só serviu para me mostrar que eu dependo de Deus, que Ele está no controle. Não adianta a gente ir por um outro caminho. Não adianta, é Ele que está no controle. Vivendo pela fé. Vivendo pela fé. Essa fé proporcionou à senhora essa semana passada uma grande vitória financeira também. Sim. Sim, no meu serviço tinha determinadas situações que eu teria que tomar. Eu achava que se eu falasse não, eu ia perder o meu emprego e etc e tal, mas aí eu falei, não, se eu agir assim, eu estou agindo contrário à palavra de Deus e eu não vou agir. Aí eu falei não na hora, independente, se eu posso a pessoa pode me mandar embora, mas eu não vou fazer isso. E essa semana teve um aumento de salário e eu estava determinando um valor e quando eu até me surpreendi, porque o valor que eu determinei, Deus me deu o dobro. Eu colhi o dobro do valor que eu determinei. Dizimista, ofertante fiel? Sim, dizimista e ofertante fiel. Antes de nós buscarmos a presença de Deus no ministério, nós tínhamos uma vida mundana. Com muita briga, sem colher resultados nenhum. A gente vivia exatamente no mundo, sem esperar aquilo que o mundo somente trazia para nós, praticamente nada. Através de muito jejum, muito esforço, trabalhamos a semana toda, muitas vezes fim de semana trabalhando, estamos aqui na presença de Deus, em jejum, na madrugada, de joelhos. Quando o jejum começa no período da tarde, começamos um serviço, permanecemos na presença, ligados aqui com a igreja, que também está orando frequentemente por todo mundo. E dessa forma que a gente consegue ter essa paz espiritual para conseguir desfrutar das vitórias que Deus tem para a nossa vida. Essas vitórias, então, só se deu a partir do momento que o senhor entendeu que era Deus que ia fazer a diferença na vida do senhor. Exatamente. Através da palavra, a gente possui aquilo que Deus tem para a nossa vida, essa promessa que Deus tem para a nossa vida. Viramos o ano aqui na presença de Deus, maravilhoso. Aquilo que a gente tem para colher 100 vezes mais, vamos colher 100 vezes mais. E é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que, através da palavra, através do jejum, dízimo e oferta, edificar a nossa obra. A senhora também tinha um temperamento muito anormal do que é o comum. Sim, muitos ciúmes, complexo. Eu achava que as pessoas, se olhassem para mim, estavam pensando alguma coisa. E isso foi transformado. Hoje eu estou em paz. Antes, se a gente saísse, ele não poderia olhar para o lado, que eu já achava que ele estava olhando para outra pessoa. E a confiança. Às vezes o inimigo coloca coisa na minha mente, eu falo, não, ele está junto, ele tá na igreja, ele sabe que isso é contrário à palavra dele. Não é isso, eu tenho certeza que não é isso. Então, praticando a fé viva, houve essa transformação. E antes de nós entrarmos no ministério, a nossa vida era igual a de todos lá do mundo. Mas hoje nós somos a diferença lá. Nós somos a diferença. Na nossa família também, porque é isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas, a nossa família, vejam o que Deus está fazendo na nossa vida e, por intermédio da nossa vida, venha também a praticar essa fé e viver essas vitórias, promessas de Deus mesmo. Hoje um casal feliz, abençoado, ciúmes acabou, toda a vida mundana acabou, hoje vivem em paz, pela fé. Amém.
Muito bom. Dentro de alguns dias vamos estar mudando para o nosso apartamento, que a gente mobiliou, que a gente reformou, está ficando lindo, maravilhoso, e tudo através da busca da palavra, praticando a fé viva. O senhor me dizia que é do desejo do teu coração. Amém. É lindo, é tudo aquilo que a gente planejou, saiu muito além, muito além. Deus coloca nas nossas mãos para que a gente consiga praticar essa fé e pôr em prática. E dessa forma a gente consegue colher os resultados. Vocês chegaram por intermédio do programa. Isso quer dizer que antes de vocês chegarem, alguém dizimou, ofertou para que vocês estivessem aqui. O que vocês têm a dizer para essa pessoa que nos assiste agora, que vê o projeto Semeadores Parceiros? Vale a pena investir nesse projeto? Vale a pena. É um projeto que vai trazer o benefício para todo o reino de Deus e para você também. Porque dessa forma que você está tendo essa oportunidade para assistir a palavra, para ouvir a palavra, para estar conhecendo a palavra de Deus e o Ministério Mudança de Vida, pode edificar muitas outras também. Hoje, felizes. Amém. O que esse ministério representa para vocês hoje? Mudança de vida, paz espiritual, e hoje nós não vivemos sem o Ministério Mudança de Vida, sem a palavra de Deus. Essa alegria estampada no rosto de vocês, de vitórias, de alegria, não existia. Não existia. Era uma vida, era uma agonia. Você ficava sufocada pelos acontecimentos. E quando você coloca na mão de Deus, como a bispa diz aqui na igreja, quando você coloca na mão de Deus e entrega na mão dele, é suportável. Só paz. Só paz. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Deus de Israel, o que eu peço ao Senhor é que essa mensagem possa libertar pessoas. Não há mais nada além disso nesse momento. Há pessoas que estão escravizadas completamente e eu peço que elas sejam libertas através do entendimento, sendo aberto e iluminado. Cobre a todos com teu sangue, visita lares e famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida. Consagro tudo que está no receptor, esse copo com água, e quando ela beber da água, que ela sofra uma libertação. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, determino prosperidade sobre todos e peço que levante mais semeadores. Onde esse programa estiver chegando, que libertação esteja chegando também. Da religião. Que o teu povo possa todos terem um encontro de verdade com o Senhor. Com a fé viva. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Beba da água e seja abençoado. Abençoada pelo Senhor. Amém. Olha o Disque Vida aqui. Pode ligar para nós. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar hoje às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e teremos batismo. Esteja entre nós. Rompa com os obstáculos e dificuldades. Venha buscar a Deus. Esteja hoje no templo. Deus tem uma vida abençoada para você. Pode acreditar. Se Ele não vier, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.